Mas eu quero aproveitar da presença de um especialista aqui para colocar essa situação. Como é que você tem visto isso? Não é muito comum um conselho ir votar uma SAF sem ter nenhum acordo de acionistas ou estatuto social da SAF, né, Cristiano? Sem dúvida nenhuma. Eu como muito atleticano que sou, eu torço e espero que o Atlético consiga fazer uma SAF boa. É a esperança que todos nós Claro que sim. temos. Eu, como professor de direito empresarial, especializado principalmente em governança corporativa, que é a área do direito empresarial que tem uma conexão com a contabilidade, com a administração de empresa, até com a política, com estrutura de organização, de sistemas de controle. Então, é natural que todo mundo me pergunte exatamente isso. Cristiano, você é a favor ou você é contrário à SAF? E a minha resposta tem sido a seguinte: eu não tenho meios, por enquanto não tenho, para fazer uma análise profissional e crítica sobre a SAF do Atlético. Porque, apesar de nós estarmos escutando, através de entrevistas, através de coletivas, nós não temos aprofundamento em relação às questões técnicas. Muito se pergunta em relação a curiosidades da torcida, mas existem muitas dúvidas em relação às questões técnicas do direito empresarial. E o primeiro elemento é que nós, do direito empresarial, nós não trabalhamos exclusivamente com informações passadas informalmente. Você não encontrará um advogado de direito societário atuando profissionalmente que aceite informações passadas oralmente, sem documentação. E eu, Cristiano, não sou conselheiro do Atlético, mas conheço muitos conselheiros do Atlético. E até que eu saiba, vocês não receberam alguns documentos que são fundamentais para a gente começar a discutir a SAF. Veja, eu não estou falando que a gente não possa discutir ou que a SAF não seja boa, mas eu estou dizendo, são documentos sem os quais um profissional não consegue fazer uma análise adequada. Quais são esses documentos? Um documento que é muito falado pelo Bruno Musi, que é a chamada avaliação do ativo do Atlético. Você já deve ter escutado falar de valuation, Sim. certo? Quem Muito não está bem. muito ambientado, valuation, nada mais Não é é do que a avaliação de todo o ativo do Atlético. O que a Lei 14.193 nos traz? Ela nos traz a possibilidade de você criar uma sociedade anônima do futebol a partir da cisão do departamento de futebol da associação. O que isso significa? Significa que eu vou pegar todo o ativo patrimonial, e isso vai envolver a arena, isso vai envolver o CT, isso vai envolver os direitos federativos dos atletas, isso vai envolver os contratos em vigor, a marca, o símbolo, tudo isso. Você vai fazer uma avaliação disso. E a grande sacada da lei da SAF, por que ela se tornou uma lei tão importante? É porque ela permite que a associação destaque, separe esse patrimônio, encaminhe esse patrimônio para uma outra pessoa jurídica, que vai ser a SAF, que é uma sociedade que tem um modelo empresarial da Lei 14.193. Esse ativo é todo encaminhado para essa sociedade anônima, ou seja, esse patrimônio sai da esfera da associação e vai para uma nova pessoa jurídica que é constituída do zero. A lei de SAF vai dizer o seguinte: essa sociedade recebe esse patrimônio desonerado. E o que a associação recebe em troca desse patrimônio? Ela recebe as ações da SAF. Então, no primeiro momento, como a América fez, o América criou a SAF. Só que ele não vendeu as ações da SAF. Certo? Perfeito. Então, todo aquele patrimônio é da SAF e o América é proprietário das ações da SAF do América. Ok? Perfeito. Estão acompanhando meu raciocínio? Sim. Pela lei da SAF, as dívidas ficam com quem? Pela lei da SAF, as dívidas ficam com a associação. Esse é o pulo do gato. É por isso que isso se tornou um sucesso. Você separa o ativo de um lado, você separa o passivo de outro.
Estou falando pela legislação. Então, blindando a SAF você das blinda a dívidas SAF que de um existiam lado. anteriormente É, e dando à associação um fôlego e um respiro para sanar essas dívidas num prazo de 6 a 10 anos. Me isso. corrija se eu estiver errado. Exatamente. Então é o seguinte, isso inclusive é muito criticado, e eu mesmo sou um crítico à lei da SAF, mas a lei da SAF está em vigor. Cruzeiro, Vasco, todos esses times estão utilizando isso, ok? Então, você vai ter essa possibilidade, aí você me pergunta, como é que a associação vai pagar por essa dívida? A associação vai pagar por essa dívida ou com receitas próprias. Entre as receitas próprias, ela pode vender as ações da SAF. Por exemplo, ela pode vender 75% das ações da SAF, ok? E, além disso, a lei diz o seguinte: enquanto essa dívida não estiver totalmente quitada, se você fizer pelo modelo legal, você vai pegar 20% do faturamento mensal e vai destinar para esse fundo, para a associação. E um percentual também em relação à distribuição de dividendos da parte que a associação tem dentro dessa SAF, ok? Então, esse é o modelo legal. É por isso que isso causou tanta possibilidade de investimento, porque, de uma certa maneira, ela dá um respiro para a associação de um lado, e, de outro lado, ela permite que um investidor novo possa comprar essas ações, ou uma segunda possibilidade, aumentar o capital social da SAF, e aí você vai ter uma diluição das ações, ou fazer as duas coisas. Então, esse investidor investe e sabe que aquele patrimônio todo ali, ele está desonerado e ele vai gerar uma renda que não vai ser penhorada, a princípio. É claro que existem discussões dentro do direito, que, eventualmente, o direito do trabalho pode vir a ter uma solidariedade da SAF, mas essa é a ideia. Mas, e no caso particular do Atlético, talvez o nosso web telespectador não tenha tanto intimidade com o tema. Como Então, que o Atlético está fazendo? Como que você, como especialista, então vê esse modelo que está sendo... Esse é o primeiro problema. Certo. Das explicações que o Musi nos dá, eu não sei. Porque o Musi disse que a SAF assumirá as dívidas. Ou seja, o Atlético está adotando um regime que não é o regime previsto pela lei da SAF, a qual ele está constituindo a SAF. Porque a lei diz isso, certo? Se a lei diz isso, o Atlético precisa explicar, por exemplo, como é que a SAF vai assumir a dívida. Ela vai assumir a dívida como? Nós vamos fazer um contrato que a SAF assume a dívida? Não é? A parceira vai fazer um aporte e aumentar o capital social? Qual é o capital social da SAF do Atlético? Ontem foi dito 1,2. 1,2 não pode ser. Por que não pode ser? Porque eu não consigo nem contabilizar isso. Como assim? Se eu estou transferindo o capital, o ativo da sociedade, e o ativo da sociedade é 2 bilhões e 100, pela lei da SAF, o capital social é 2 bilhões e 100. Você pode até cobrar da associação isso de outra forma, mas 1 bilhão e 100 não tem jeito. 1 bilhão e 200 não tem jeito. Isso é patrimônio líquido. E ele confunde o patrimônio líquido com capital social. Participação acionária é proporção tirada do capital social. Pela legislação da SAF, que é aplicada aqui, nós não aplicamos a Lei de Sociedade Anônima, Lei 6.404, nesse ponto, a cisão ela tem que ser feita desse jeito. Então, o capital social do Atlético, ou ele é 2 bilhões e 100, ou ele é 2 bilhões e 100 mais 915 milhões, que é o que eles estão falando que há de aporte. Fala aí 2 bilhões e 100, Cris, para o pessoal entender um pouco, para a gente, em termos de números. O Atlético, o valuation do Atlético é 2 bilhões e 100, não é isso? Isso é uma pergunta que eu faço também, porque a gente... Você tem esse documento? Ainda não. Você tem a metodologia do valuation? O Bruno explicou, né, isso na reunião, que o valuation ele era composto pelos ativos. E aí ele colocou que era a sede, era o CT, a arena e o elenco do Atlético, onde a marca já estava embutida. Dentro desses 800 milhões. E que era os 800 milhões. E aí, totalizando, daria os dois. Mas qual a metodologia, eu acho Isso foi a única coisa que o Atlético passou. Eu acredito no Bruno, eu não estou dizendo que o Bruno esteja falando mentira. Pode ser que seja isso mesmo. Mas vem cá, se você está vendendo alguma coisa e alguém te fala que o valor é X,
Você não vai querer ter um documento robusto para saber qual foi a metodologia utilizada, por que foi utilizada aquela metodologia. Pode ser até que seja uma metodologia benéfica, mas eu preciso desse documento, você concorda? Certo? Certo. Não teria problema, mas ele precisa me explicar o seguinte: a Galo Hold está comprando as ações, assumindo a dívida? É uma possibilidade. Eu compro as suas ações como? Em vez de eu te pagar, eu assumo a dívida. Mas aí quem deveria assumir a dívida é a Galo Hold, não a SAF. Porque a dívida está sendo julgada dentro da SAF. Não é isso? É isso. Então, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo, eu só tenho que eles precisam explicar como é que eles vão fazer isso juridicamente, porque eu não entendi como que eles vão fazer isso juridicamente. O segundo ponto, além de eu precisar ter a avaliação com a metodologia justificativa, se ele está me dizendo que a dívida é 1 bilhão e 800, vocês, conselheiros, precisam ter também um balanço especial com toda a metodologia utilizada para saber qual é a dívida. Para quem está devendo, o que é lógico. Juros e tudo mais. É lógico, porque tem um problema aqui. Quer ver um problema de uma conta matemática que a gente pode verificar? Não estou dizendo mais uma vez, acredito, sei que todo mundo ali tem credibilidade, mas a gente precisa questionar. Um advogado funciona questionando. Eles não afirmaram que eles vão fazer uma conversão da dívida? Concorda? Exato. Dos 315 milhões que já foram tomados em empréstimo lá atrás, isso vai fazer parte, será convertido em ações. Não é convertido em ações, muito bem. E ele disse que a dívida é de 1 bilhão e 800. Perfeito. Esse 1 bilhão e 800 conta os 315 da dívida? Porque se contar, ele não pode te cobrar duas vezes. Eu até tenho isso aqui anotado. Ele não pode te cobrar duas vezes. 1 bi 800 sendo 440 da Arena. Perfeito. 130, 1.360, 1.360 sendo 600 milhões para banco, 300 milhões para Menin e Ricardo, 300 milhões para Profut, mais 160 milhões trabalhista e agentes e outros. Ou seja, se chega ao cálculo de 1 bilhão e 800. Temos aqui um problema matemático, que é o seguinte: se ele está aportando 315 na parte dele do patrimônio social, ele tinha que subtrair. Aí o aporte vai ser de 913 milhões, sendo 313 para amortizar a dívida com o Menin e com o Ricardo, sobrando 600 milhões para poder... Mas, Breno, presta atenção no problema matemático. Isso é o que eles estão passando, né? Presta atenção no problema matemático. Eles não estão integralizando 315 milhões na parte deles? Sim. Então, do 1 bilhão e 800, eles têm que tirar esses 315 milhões. Se eles tirarem esses 315 milhões de 1 bilhão e 800, o nosso ativo, o ativo da associação vai aumentar, não vai? Sim. O patrimônio líquido... Se o patrimônio líquido da associação aumentar, e vamos colocar só 300 milhões aqui para facilitar a conta, a associação, então, não está contribuindo com 300, ela deveria estar contribuindo com 600 milhões. Então, das duas, uma, ou ele coloca que ele está contribuindo com 600 e tira lá do ativo, ou ele retira da dívida e joga os 915. As duas coisas ele não pode fazer. Entenderam essa conta? Vou repetir essa conta mais uma vez. Vamos supor que aquele critério que ele está utilizando para definir capital social fosse o critério de patrimônio líquido, o que eu não encontro na doutrina do direito empresarial, nada que diga isso, nem na legislação do direito empresarial. Tem alguma coisinha ali na lei de SA em relação à cisão, mas a lei de SA, a lei 6.404, não se aplica à lei da SAF, porque é modelo específico. Ela só funciona de forma subsidiária. Mas vamos repetir isso. Se ele estivesse considerando o patrimônio líquido é ativo menos passivo. Se dentro do passivo ele está considerando esses 315 milhões, certo? Quando ele faz a transformação dessa dívida em ação, o que a associação está fazendo é pagando a ele. Pagando a ele como? Entregando ações. Se a associação está pagando e ele está integralizando o capital social, de 1 bilhão e 800, você precisa tirar os 315. Se você tira os 315... Arredondar para 300. Vamos pegar 300. Se você tira 300 de 1 bilhão e 800, fica 1 bilhão e meio.
certo? 2 bilhões e 100 menos 1 bilhão e meio não é 300 milhões, é 600 milhões. Perfeito. Bom, 600 milhões de... Só tem que ser importante esses 15, sabe por quê? Porque 615 milhões de 1 bilhão e 200 é mais do que 50% e não 25%. Então, mesmo que você utilize o critério que o Bruno tem difundido por aí, a participação acionária, se você levar esse critério, não é de 75% e 25%, por uma questão matemática. Se você observar o outro critério, que é o critério da legislação, não haveria problema algum, mas nós estaríamos falando de uma compra com deságio de pelo menos 600 milhões em relação ao valor do patrimônio, das ações, patrimonial das ações. Porque qual que é o cálculo? 2 bilhões e 100. 75% de 2 bilhões e 100 é 1 bilhão 512 milhões. Se você está pagando 915, é só você diminuir, você vai ver que há um deságio. O deságio é uma irregularidade jurídica? Não é. É a lei de mercado. Lei de mercado. Isso acontece muito? Acontece muito. Não tem problema nenhum. Tá certo? Se, por exemplo, alguém falar assim, essa é a proposta, você aceita? Eu posso aceitar. Mas eu preciso saber, e todo mundo precisa saber, que está se comprando com deságio. E não teria problema nenhum. Agora, os dois critérios utilizados apresentam problema. Porque isso é claro, porque se você não retirou ali, se já tivesse sido convalidado, a dívida do Atlético, então, teria sido de 2 bilhões e 400. Agora, tudo isso que nós estamos falando é uma hipótese, porque eu não tenho nem o valor, eu não tenho nem os documentos da avaliação, nem tenho também o balanço especialmente realizado para esses fins. E conselheiros como o Bolivar aqui, todo conselheiro de um conselho deliberativo, ele tem um dever que nós chamamos de deveres fiduciários. Entre os deveres fiduciários existe um dever chamado diligência e cuidado. Perfeito. O dever de diligência e cuidado nos diz que você precisa cuidadosamente analisar todos os documentos. Você não pode deliberar baseado em achismos ou informações. Eu tenho certeza que se a gente sentasse com o Bruno aqui, ou com o grupo, algumas dessas coisas seriam corrigidas, esclarecidas. Eu não estou dizendo que tenha coisa errada de forma alguma. Em momento algum, a ilação nesse sentido, seguinte, claro que não. Se eu, como advogado de direito empresarial, assisti uma entrevista dele no Bica Galo, assisti a coletiva dele, assisti uma entrevista dele com Beto Guerra, se eu, Cristiano, que sou especializado, ainda não entendi qual é o caminho jurídico, como é que a maioria dos conselheiros vão entender?